Saudamos a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A todos os nossos queridos irmãos, espalhados por todo o mundo, que através da internet estão estudando a Palavra de Deus dia após dia. Neste momento eu quero pedir a bênção de Deus sobre vocês e sobre mim, ao abrirmos a Palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos, em busca de mais comunhão, de mais conhecimento, de mais semelhança com Jesus, mais da Tua santidade. Queremos nos deleitar no Evangelho da salvação, queremos nos alegrar na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, ajuda-nos, Pai, a entendermos a mensagem que o Espírito Santo colocou na mente de Paulo. Que ao estudarmos Gálatas, neste momento, o Espírito Santo esteja comigo e com os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui estamos para o estudo da lição da Escola Sabatina, número 6. A superioridade da promessa. Promessas e promessas. A nossa vida é cheia de promessas. Nós fazemos promessas no casamento, no voto conjugal. Ali é a promessa da esposa, a promessa do marido. Existe o voto batismal, que são promessas. Ao respondermos uma a uma das perguntas feitas no voto batismal, estamos fazendo promessas. Há pessoas que fazem promessas sem pensar no que estão prometendo. Mas nessa semana, nossa mente estará concentrada no estudo que mostra a promessa de Deus. Deus envolveu, se comprometeu, fazendo promessas a Abraão e toda a descendência de Abraão, que inclui os gentios, que inclui você e inclui a mim. A promessa de Deus. Às vezes, as pessoas fazem uma promessa com a plena intenção de cumpri-la, mas não a cumprem. Outros fazem uma promessa já sabendo que tudo o que estão prometendo é mentira. Desde o momento em que as palavras saem da boca e quando os seus dedos escrevem as palavras, eles sabem que é tudo mentira. Porém, queridos, a nossa alegria e o nosso regozijo é saber que a promessa feita por Deus é uma promessa fiel e você pode confiar nele. Felizmente, as promessas de Deus são de natureza completamente diferente. A palavra de Deus é certa e é imutável. Nós lemos o que eu disse, Deus falando, o que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei, diz o Senhor. Isaías 46 e o verso 11. Na lição desta semana, veremos que Paulo dirige nossa atenção para a relação entre a promessa de Deus para Abraão e a lei dada 430 anos depois. Na parte de domingo, lei e fé. Nem todas as passagens da Bíblia são passagens fáceis de entender. Existem passagens bíblicas difíceis de entender e nós diríamos que Gálatas capítulo 3 e os versos 15 a 18 talvez seja uma das mais difíceis passagens bíblicas para se entender. Desafiadora. Poderemos melhor entender o que Paulo está dizendo em Gálatas capítulo 3 e os versos 15 a 18, se lembrarmos da argumentação que Paulo fez em Gálatas capítulo 3, versos 10 a 14. Se nós lembrarmos do que ele falou em Gálatas 3, 10 a 14, vamos entender melhor o que ele falou nos versos 15 a 18. Portanto, vamos abrir a Bíblia em Gálatas, capítulo 3, e os versos 10 a 14. Aqui nós lemos: Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Aleluia por isso. Ora, a lei não é da fé.
mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Paulo deixa muito claro que aqueles que tentam o caminho da lei para a salvação tentam o impossível, porque a lei condena, a lei precisa ser obedecida, a lei não mostra misericórdia. Aquele que cumpre perfeitamente com o que a lei diz, viverá, e aquele que não cumprir, morrerá. Mas bendito seja Deus, existiu um homem chamado Jesus Cristo, o homem Deus, nascido do ventre da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo. Este sim, o Filho unigênito de Deus, viveu uma vida de perfeita obediência à lei de Deus. E Jesus Cristo, ele se fez pecado no meu lugar. Ele foi considerado maldito na cruz do Calvário, porque ele se tornou maldição na cruz do Calvário, no seu lugar e no meu lugar. Portanto, a nossa salvação não está na lei, a nossa salvação está em Jesus Cristo, aquele que foi pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou da maldição do pecado, porque ele se fez a maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até você. Através de quem? Através de Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Isso é o que Paulo está falando nos versos 10 a 14. Portanto, queridos, nós podemos entender melhor agora os argumentos de Paulo nos versos 15 a 18. Vamos ler agora os versos 15 a 18. Irmãos, como homem eu falo. Se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo, Cristo Jesus. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Queridos, aqui está claro o argumento que Paulo está usando em Gálatas capítulo 3, versos 6 a 9. Gálatas capítulo 3 e os versos 6 a 9, nós queremos ler também. Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Portanto, esses textos aqui, do verso 6 ao verso 9, deixou claro que Paulo argumenta que o caminho da lei não trouxe nada de bom, mas sim maldição. E é exatamente aqui que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo entra. Jesus se tornou maldição ao ser pendurado no madeiro. Nossa esperança é Jesus Cristo. Agora, aqui não está anulando a lei. Ele anula a lei como meio de salvação. Se alguém tenta ou olha para a lei como meio de se salvar através da lei, Paulo realmente está anulando este sistema, porque é impossível se salvar pela obediência à lei. Uma aliança e um testamento geralmente são diferentes. Uma aliança é tipicamente um acordo mútuo entre duas ou mais pessoas, muitas vezes chamada de contrato ou tratado. Em contrapartida, o testamento é a declaração de uma única pessoa. A tradução grega
do Antigo Testamento, a Septuaginta, nunca traduz a aliança de Deus com Abraão com a palavra grega usada para os acordos mútuos ou contratos. Em vez disso, a Septuaginta usa a palavra para testamento ou vontade final. Por quê? Provavelmente porque os tradutores reconheciam que a aliança de Deus com Abraão não era um tratado entre dois indivíduos, no qual são feitas promessas mutuamente obrigatórias. Ao contrário, a aliança de Deus, feita com Abraão, não tinha por base nenhuma outra coisa a não ser a própria vontade de Deus. Não existe ali, na promessa feita por Deus a Abraão, nenhum se ou mas. Nada foi acrescentado. Abraão devia simplesmente confiar na palavra de Deus. Não houve nenhuma promessa da parte de Abraão, mas a promessa foi feita por parte de Deus. E Deus decidiu dar a ele a graça, a misericórdia, a terra prometida. Assim como acontece com um testamento humano, a promessa de Deus dizia respeito a um beneficiário específico, Abraão e os seus descendentes. Ela também envolve uma herança. O mais importante para Paulo era a natureza imutável da promessa de Deus. Assim como o testamento de alguém não pode ser alterado uma vez que tenha entrado em vigor, a promulgação da lei por meio de Moisés não podia simplesmente anular a aliança anterior de Deus com Abraão. A aliança de Deus é uma promessa e de maneira alguma Deus quebra sua promessa. Aqui em Gálatas capítulo 3 e os versos 15 a 18, Paulo mostra dois caminhos. O caminho da fé, exemplificado na vida de Abraão, e o caminho da lei, exemplificado por Moisés. Paulo procura mostrar a superioridade da fé, mas o Deus que deu a promessa a Abraão é o mesmo Deus que deu a lei para Moisés. Portanto, queridos, não há nenhum conflito entre a lei e a fé, a promessa feita por Deus a Abraão, porque o Deus que fez a promessa é o mesmo Deus que deu a lei. E o objetivo de Deus é que cada um ocupe o lugar próprio, o lugar certo. O que não podemos é inverter o lugar da promessa e o lugar da lei. Na parte de segunda-feira, fé e lei. Sendo o mesmo Deus que se manifestou a Abraão e o mesmo Deus depois se manifestou a Moisés, não podemos jogar Abraão contra Moisés ou Moisés contra Abraão, não podemos jogar a fé contra a lei ou a lei contra a fé, aceitando um e rejeitando o outro. Esse não é o propósito de Deus. Isso não quer dizer que você aceitando a aliança da promessa feita a Abraão, você está rejeitando a lei. Você rejeita a lei como meio de salvação, mas não rejeita a lei de Deus como norma de obediência. Queridos, tanto um como o outro foram doados, foram entregues por Deus. Eu gostaria que você lesse em Romanos capítulo 3 e o verso 31. É exatamente este o ponto em que Paulo, para que não fosse mal entendido, a carta que Paulo escreveu aos Romanos, ela foi escrita depois da carta aos Gálatas. E aqui na carta aos Romanos, Paulo está explicando melhor alguns argumentos usados lá em Gálatas. E aqui em Romanos capítulo 3, verso 31, diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Romanos 3, 31. Então, fica claro de que o propósito de Paulo, bem como o propósito de Deus de fazer a aliança da promessa com Abraão e depois, 430 anos depois, dar a lei, não era jogar um contra o outro e criar dois sistemas de salvação, não. Esse não era o propósito de Deus. Porque todos aqueles que são salvos pela fé em Jesus Cristo são filhos de Abraão, descendentes da fé, salvos pela fé. E aí Paulo pergunta, anulamos, pois, a lei pela fé? Ou seja, pelo fato de sermos salvos pela fé, destruímos a lei? Não há necessidade, não existe espaço para a lei?
E ele diz: de maneira alguma, porque a lei é estabelecida na vida daqueles que são salvos pela fé. Paulo defendeu energicamente a supremacia da fé no relacionamento das pessoas com Deus. Ele afirmou repetidamente que nem a circuncisão, nem quaisquer outras obras da lei são pré-requisitos para a salvação, pois pelas obras da lei ninguém será justificado. Gálatas 2,16. Além disso, a marca que caracteriza o cristão não são as obras da lei, mas a fé. Gálatas 3,7. Essa negação repetida das obras da lei levanta a questão: será que a lei não tem absolutamente nenhum valor, então? Será que Deus anulou a lei? E Romanos 3,31 diz: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira alguma. Antes estabelecemos a lei. A lei só pode ser estabelecida na vida daqueles que foram salvos pela fé. Para que o ímpio precisa da lei? A lei só o condena. Mas os salvos em Jesus Cristo, para eles, a lei de Deus, a lei do Pai, é preciosa, tem muito valor. Portanto, queridos, o que Paulo coloca é a superioridade do caminho da fé. O raciocínio de Paulo em Romanos capítulo 3 se assemelha à sua argumentação sobre fé e lei em Gálatas. Sentindo que os seus comentários poderiam levar alguns a concluir que ele estivesse exaltando a fé em detrimento da lei, Paulo fez a pergunta retórica: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Romanos 3,31. A palavra traduzida como anulamos em Romanos 3,31 é katargel. Ela pode ser traduzida como anular, abolir, desfazer ou mesmo destruir. Claramente, se Paulo quisesse apoiar a ideia de que a lei foi de alguma forma abolida na cruz, como algumas pessoas hoje afirmam, essa teria sido a oportunidade. Porém, Paulo não apenas negou essa opinião com um enfático não, mas afirmou que seu evangelho confirma a lei. O plano da justificação pela fé revela a consideração de Deus por sua lei, ao exigir e oferecer o sacrifício expiatório. Se a justificação pela fé anulasse a lei, não haveria necessidade da morte expiatória de Cristo para libertar o pecador e assim restaurar-lhe a paz com Deus. A fé genuína inclui uma disposição irrestrita para cumprir a vontade de Deus em uma vida de obediência à sua lei. A fé verdadeira, com base no amor incondicional pelo Salvador, só pode conduzir à obediência. Na parte de terça-feira, o propósito da lei. Então, para que serve a lei? Para que serve a lei? A lei é um espelho. Quando você olha para a lei mostra a sua verdadeira condição de pecado. Eu sou um pecador. Eu nasci sendo gerado em pecado, conforme diz Salmo 51. Em pecado me concebeu a minha mãe. A lei é como uma lupa que aumenta a malignidade do pecado. A malignidade do pecado, para me conscientizar de que eu sou realmente pecador. Portanto, é como um espelho que mostra a sujeira no meu rosto. Mas o espelho não limpa a sujeira do seu rosto, mas somente mostra. Assim, a lei mostra o nosso pecado, mas não limpa e não perdoa o nosso pecado. Simplesmente a lei funciona para nos convencer de que somos pecadores e necessitamos de um Salvador. O propósito da lei, os 10 mandamentos, nunca foi para salvar alguém, nem mostrar graça e misericórdia, mas para convencer do pecado. Gálatas 3,19. Logo, para que é a lei? A pergunta: para que serve a lei então? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Então Paulo perguntou: para que serve a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, por causa do pecado. Em Romanos capítulo 3, verso 20,
Paulo continua respondendo a mesma pergunta: para que a lei? Para que serve? Romanos capítulo 3, verso 20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Na lei não existe graça, misericórdia e perdão. Na lei existe convicção do pecado. Ela mostra a nossa sujeira como um espelho. Mas é somente o sangue de Jesus Cristo que nos lava, que nos purifica, que nos justifica. Portanto, queridos, Gálatas 3,19 deve ser lido juntamente com Romanos capítulo 3, verso 20, mostrando o propósito da lei. E Romanos capítulo 7 também. Romanos capítulo 7 continua ampliando o propósito da lei. Romanos capítulo 7, os versos 7 e 13. Romanos 7, 7 diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. E agora o verso 13. Logo tornou-se-me o bom em morte, porque no verso 12, Paulo diz que a lei é santa, justa e boa. E então no verso 13 ele pergunta: então essa lei que é santa, justa e boa, tornou-se em morte para mim? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento, ou seja, através da lei, o pecado se fizesse excessivamente maligno. O propósito de Deus ao dar para você e para mim e para o povo de Israel a lei foi para mostrar a malignidade do pecado. Sabe, queridos, acreditando que a expressão até que, no verso 19, indique que essa lei foi apenas temporária, alguns têm pensado que a passagem se refira à lei cerimonial, porque o propósito dessa lei foi cumprido na cruz, e assim ela chegou ao fim. Embora essa ideia tenha sentido em si mesma, mas não parece ter sido o pensamento de Paulo em Gálatas. Tanto a lei cerimonial quanto a lei moral foram adicionadas por Deus lá no Sinai, por causa da transgressão. A lei não foi dada para mostrar que nós somos santos. A lei foi dada para provar que nós somos pecadores. A malignidade do pecado. A lei revela nossa condição pecaminosa e nossa necessidade da graça de Deus. A lei não foi destinada a ser uma espécie de programa para conseguir a salvação. Ao contrário, a lei foi dada, diz Paulo, para que a transgressão fosse ressaltada. Ou seja, para nos mostrar mais claramente o pecado em nossa vida, conforme Romanos 7, 13. A lei e a graça têm funções complementares. A lei e a graça, a promessa da fé feita por Deus para Abraão, ela tem uma função complementar com a lei. Uma não anula a outra, mas elas se completam. Enquanto as leis cerimoniais apontavam para o Messias e enfatizavam a santidade e a necessidade de um Salvador, é a lei moral, com suas proibições, que revela o pecado, que nos mostra que o pecado não é apenas uma parte da nossa condição natural, mas de fato é a transgressão da lei de Deus. Foi por isso que Paulo disse: onde não há lei, não há transgressão. O povo de Deus, durante os seus 430 anos como escravos no Egito, eles estiveram longe de Deus, envolvidos com a idolatria egípcia, adoração ao Deus Sol. Não estavam mais guardando os mandamentos de Deus, não estavam mais guardando nem mesmo o sábado. Eles estavam afastados de Deus. Eles não tinham mais consciência da malignidade e da condição pecaminosa deles como seres humanos. Por isso Deus deu a lei para que aparecesse a malignidade do pecado, para que eles sentissem necessidade de um Salvador, necessidade de um sangue que os perdoasse, que os justificasse. Porém, a graça
e a lei não estão em conflito porque são complementares. Elas trabalham juntas. A lei aponta para o pecado e conduz os pecadores a Jesus para que ali eles recebam o perdão. Portanto, queridos, a lei não foi dada para provar que somos santos, mas para provar que nós somos pecadores. Na parte de quarta-feira, a duração da lei de Deus. É impossível a lei ser contra a promessa, porque Deus deu uma e deu outra. A promessa foi feita por Deus e a lei foi dada por Deus. E uma não está contra a outra. A declaração de que a lei foi adicionada no Monte Sinai significa que ela não existia antes? Esta é a pergunta 5, aqui de quarta-feira. Será que a lei não existia antes do Sinai? A lei não existia antes do Sinai na forma escrita. Pela primeira vez no Sinai foi quando Deus colocou em forma escrita os 10 mandamentos. Porém, os 10 mandamentos eram conhecidos pelos patriarcas já desde o tempo de Adão, quando foi expulso do Jardim do Éden. Através de toda a era patriarcal, os mandamentos de Deus eram conhecidos, mas não de forma escrita. Por quê? Porque não havia necessidade da escrita. Não foi somente a lei que foi escrita no Sinai. As escrituras sagradas. A Bíblia começou a ser escrita por Moisés. Então, o Sinai não é um momento em que somente a lei foi escrita. É um momento em que toda a escritura começou a ser escrita. E por que não tinha sido escrito antes? Porque não havia necessidade de se escrever. A intimidade de Deus com os patriarcas, a intimidade de Abraão com Deus, a intimidade de Isaac com Deus, a intimidade de Jacó com Deus, a intimidade destes patriarcas era uma intimidade profunda. Eles eram amigos de Deus. Eles eram sensíveis à voz do Espírito Santo. Eles conheciam os mandamentos de Deus e tinham prazer neles. Gênesis capítulo 26 e o verso 5. Aqui nós lemos: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Porém, estas leis, estes estatutos, estes preceitos ainda não tinham sido escritos. A escrita surgiu por uma deficiência humana. À medida que a pecaminosidade humana foi crescendo, à medida que o povo de Deus, durante os 430 anos de escravidão egípcia, eles se tornaram ignorantes espiritualmente falando. Ignorantes das leis de Deus. Eles não tinham comunhão com Deus. Eles estavam mais inclinados para a adoração dos ídolos. Queridos, então houve necessidade da escrita. Não somente a lei escrita, mas da vontade revelada de Deus que ela fosse escrita. Por isso que Deus mandou Moisés escrever. Foi ali que as escrituras começaram a ser escritas. Por falta de comunhão, por falta de intimidade com Deus. Mas a lei existia. Qual a prova que nós temos de que a lei de Deus existia já desde o Éden? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 2. Aqui está a prova de que a lei de Deus existia. Porque em Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, diz assim: os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. A lei de Deus não estava na forma escrita, em tábuas de pedra, mas o 4º mandamento já existia, porque diz guardar o sábado, o 7º dia da semana. Qual é a outra evidência que temos de que a lei dos 10 mandamentos já existia, mas não de forma escrita? Em Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 4 e os versos 8 a 12. Aqui em Gênesis capítulo 4, versos 8 a 12, conta a experiência de Caim e Abel. E aqui menciona no capítulo 4, 8 a 12, e falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo,
se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Queridos, já existia o mandamento: não matarás, porque Deus condenou Caim por ter matado Abel. Já existia um mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque Deus, na semana da criação, estabeleceu o sétimo dia como dia santo, o santo sábado. Agora vamos ler também em Gênesis capítulo 4, verso 26. Gênesis capítulo 4, verso 26, nós lemos: e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor, adorar ao Senhor. Através de Sete começou-se a invocar o nome e adorar ao Senhor. O primeiro mandamento da lei de Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Queridos, no tempo de Sete começou a se invocar e adorar a Deus. Nós vamos encontrar também em Gênesis capítulo 9, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 9 e os versos 20 a 29. Aqui expõe o princípio do quinto mandamento, que é respeito e honra aos pais. Não de forma escrita, mas o princípio já estava presente. O princípio do sábado, o princípio de respeitar a vida e não matar o nosso próximo, o princípio de respeitar e obedecer os pais. Veja o princípio do respeito e da obediência aos pais, Gênesis capítulo 9, versos 20 a 29. Aqui nós temos, quando fala sobre a experiência de Sem, Cão e Jafé, depois do dilúvio, e viu Cão, verso 22, e viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que o seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Ou seja, o princípio do respeito para com os pais já estava presente. Mas, queridos, vamos encontrar ainda em Gênesis capítulo 20. Gênesis capítulo 20 destaca o princípio bíblico do sétimo e do nono mandamento. Aqui nós vamos encontrar quando Deus falou com Abimeleque em sonhos e repreendeu Abimeleque para que ele não adulterasse com Sara. Capítulo 20, verso 3. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão? Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocá-la. Eu impedi que tu pecasses contra mim, ou seja, adulterando com Sara. Por isso, queridos, o princípio do mandamento não cometerás adultério já estava lá presente. A lei dos 10 mandamentos de forma escrita foi dada no Sinai, mas a lei dos 10 mandamentos, dos 10 princípios, esses 10 princípios são princípios eternos e já existiam antes. Nós vamos encontrar também em Gênesis 35, Gênesis 35, versos 2 a 4. Gênesis 35 e os versos 2 a 4 mostra o princípio do segundo mandamento condenando a idolatria. Jacó pediu para que a sua família se despojasse dos ídolos e deuses estranhos, preparando-os para a verdadeira adoração ao Criador em Betel. Portanto, aqui em Gênesis 35, versos 2 a 4, mostra o princípio que condena a idolatria. Em Gênesis 39, versos 6 a 12, expõe o princípio do 10º mandamento, que é o pecado da cobiça. A mulher de Potifar botou os olhos em José e cobiçou-o, e Deus condena a cobiça.
não cobiçarás a mulher do teu próximo. Lá estava o princípio. Em Gênesis capítulo 39, verso 9, faz novamente alusão ao adultério do 7º mandamento, porque José falou: como, pois, eu faria este tamanho mal e pecaria contra Deus? José já conhecia o princípio do não adulterarás. Por isso, queridos, aqui em Gênesis 39, versos 13 a 19, expõe o falso testemunho, o princípio do falso testemunho, que pertence ao 9º mandamento. E em Gênesis 26, verso 5, fala que Abraão obedecia os estatutos, preceitos e as leis de Deus. Que leis? Se não tinham sido escritas. Eram os princípios destas leis, que eram conhecidos pelos patriarcas, que viviam em íntima comunhão com Deus. Ó, queridos, a lei foi escrita e as escrituras foram escritas por distanciamento do povo de Deus, por afastamento do povo de Deus. Foi uma necessidade. A lei já existia antes do Sinai. Em Êxodo capítulo 16, falando do maná, que caía todos os dias, mas no sábado não caía. Mas aqui nós lemos capítulo 16 de Êxodo e o verso 26 a 28. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Que mandamentos? Que leis? Se ainda não tinham sido escritos. Mas já existiam os princípios de cada um dos 10 mandamentos. E aqueles que viviam íntima comunhão com Deus conheciam esses princípios. Portanto, queridos, Deus não precisou revelar a sua lei a Abraão com trovões, relâmpagos e pena de morte. Por quê? Por que Deus então revelou os seus 10 mandamentos desta forma, com trovões e relâmpagos, lá no Monte Sinai? Foi porque durante o seu cativeiro no Egito, os israelitas haviam perdido de vista a grandeza de Deus e de seus elevados padrões morais. Como resultado, eles precisavam ser conscientizados da extensão da sua própria pecaminosidade e da santidade da lei de Deus. Com certeza, a revelação no Sinai fez justamente isso. O papel da lei não acabou com a vinda de Jesus. Quando Cristo veio, não veio para anular a lei de Deus. Em Mateus capítulo 5, verso 17, Mateus capítulo 5 e o verso 17, aqui nós lemos, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5 e o verso 17 em diante. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Deus falou pela boca de Jesus que aquele que cumprir e obedecer os mandamentos será grande aos olhos de Deus, porque é um filho obediente. Jesus não veio anular. Portanto, o papel da lei não acabou. A função da lei não acabou. A lei simplesmente precisa ser colocada no devido lugar. Não como meio de se salvar, mas a salvação é pela fé e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a fé em Jesus Cristo não anula a lei, Romanos 3,31, não anula a lei, antes estabelece a lei na vida daqueles que são filhos e filhas de Deus. Na parte de quinta-feira, a superioridade da promessa. Paulo mostra de uma forma maravilhosa a superioridade da aliança da promessa feita por Deus, que não destrói a lei, mas a coloca no devido lugar. Portanto, queridos, em Gálatas capítulo 3, versos 19 e 20, Paulo continuou sua linha de pensamento sobre o fato de que a lei não anula a aliança da graça. Isso era importante porque se a teologia dos seus oponentes estivesse certa,
Se estivesse correta, a lei faria exatamente isso. Como pecadores, imagine qual seria a nossa situação se para nos salvar tivéssemos que confiar em nossa observância da lei e não na graça de Deus. Por fim, estaríamos sem esperança. Embora os detalhes dos comentários de Paulo em Gálatas 3, 19 e 20 sejam difíceis, seu raciocínio básico é claro. A lei é subordinada à promessa, porque ela foi dada por intermédio de anjos e de Moisés. A relação entre os anjos e a entrega da lei não é mencionada lá em Êxodo, mas é encontrada em vários outros lugares nas Escrituras. Em Êxodo não menciona que Deus estava cercado de anjos ali no Sinai, quando a lei foi dada para Moisés. Mas em Deuteronômio 33, verso 2, menciona a presença ali de milhares dos santos que estavam com Deus no Sinai. E também em Hebreus capítulo 2, verso 2, fala da presença dos anjos com Deus. E também no livro Patriarcas e Profetas, no livro Patriarcas e Profetas, página 378, também há um comentário da serva de Deus dizendo: portanto, página 378, Patriarcas e Profetas, portanto, quando o Senhor os tirou do Egito, desceu sobre o Sinai, cercado de glória e rodeado de seus anjos, e com terrível majestade proferiu sua lei aos ouvidos de todo o povo. Deus não estava sozinho no Monte Sinai, mas rodeado de anjos. Isto é o que estamos lendo. Paulo tinha em mente Deuteronômio 5:5 quando escreveu. E o que Deuteronômio 5:5 menciona é que naquela ocasião, quando Moisés fala, naquela ocasião eu fiquei entre o Senhor e você para declarar-lhe a palavra do Senhor. Quando nós lemos Gálatas 3, menciona que a lei foi dada através de um medianeiro, através de um mediador. O verso 19 e o verso 20. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, por causa dos pecados, para que o pecado se tornasse maligno e nós entendêssemos que somos pecadores e precisamos de um Salvador. Até que viesse a posteridade. A posteridade é Jesus. Quando Cristo veio, trazendo perdão, a função da lei é nos convencer do pecado e nos mostrar que a salvação está na posteridade, na semente da mulher, que é Jesus Cristo, a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Aqui em Gálatas capítulo 3, verso 19, diz que a lei foi colocada na mão de Moisés através de um anjo. Esse detalhe não é mencionado em Êxodo, mas é mencionado aqui. Por que Moisés é mencionado como mediador? Porque ali estava entre duas partes, Deus e o povo de Israel. Ele era o mediador. Mas no Novo Testamento só existe um mediador. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 diz: não há outro mediador entre Deus e os homens, unicamente Jesus Cristo, o homem. Mas, queridos, na entrega da lei, Deus precisou de um mediador. Porém, ao ele pronunciar a promessa a Abraão, não precisou de um mediador. A promessa a Abraão foi feita diretamente pela boca de Deus, diretamente a Abraão, sem nenhum mediador. Paulo está mostrando a superioridade da promessa feita por Deus. Por isso aqui diz o verso 20, capítulo 3, verso 20. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Este verso muitas vezes é difícil de entender, mas medite um pouco. Ora, o medianeiro, ou seja, o mediador, não é de um só. Lógico, não existe mediador de um só. Mediador exige a existência de duas partes. Neste caso, era o povo de Israel de um lado e Deus do outro lado. E o mediador, ali no Monte Sinai, foi Moisés. Mas quando Deus fez a promessa para Abraão, 400 anos antes foi feita a promessa para Abraão, não existiu, não houve necessidade de um mediador. Foi uma promessa unilateral, feita diretamente por Deus a Abraão. Por isso diz, mas Deus é um, ou seja, na aliança da promessa, só existe uma parte fazendo a promessa, e é Deus fazendo a promessa. Abraão não fez nenhuma promessa. Por isso, queridos, fala aqui,
A promessa de Deus era unilateral. Por mais majestosa que tenha sido a promulgação da lei no Sinai, com incontáveis anjos presentes, e por mais importante que Moisés tenha sido na função de legislador, a proclamação da lei foi indireta. Em forte contraste com isso, a promessa de Deus foi feita diretamente a Abraão e, portanto, a todos os crentes, pois não havia necessidade de um mediador. No fim, por mais importante que seja a lei, ela não substitui a promessa da salvação pela graça mediante a fé. Ao contrário, a lei nos ajuda a entender melhor quanto essa promessa é realmente maravilhosa. E agora eu quero ler para você o livro Patriarcas e Profetas, na página 384 em diante. Assim, a Bíblia apresenta duas leis, uma imutável e eterna, os 10 mandamentos, e outra provisória e temporária. Assim também existem dois concertos, o velho concerto e o novo concerto. O concerto da graça foi feito primeiramente com o homem no Éden, lá com Adão, no Éden, quando depois da queda foi feita uma promessa divina de que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, Gênesis 3,15. A todos os homens, este concerto oferecia perdão e a graça auxiliadora de Deus para a futura obediência mediante a fé em Cristo Jesus. Este mesmo concerto foi renovado, concerto feito por Deus com Adão no Éden, lá em Gênesis 3,15. Esse mesmo concerto foi renovado a Abraão na promessa: em tua semente serão benditas todas as nações da terra, Gênesis 22:18. Esta promessa apontava para Cristo. Assim Abraão a compreendeu e confiou em Cristo para o perdão dos pecados. Foi esta fé que lhe foi atribuída como justiça. O concerto com Abraão mantinha também a autoridade da lei de Deus. O Senhor apareceu a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Gênesis 17:1. O testemunho de Deus concernente a seu fiel servo foi: Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Gênesis 26, verso 5. Veja que Abraão, salvo pela fé, a quem foi feita a promessa da graça, ele era obediente a Deus. Ou seja, a salvação pela graça não dispensa e não anula a obediência. Aqueles salvos pela graça, como Abraão foi, eles tinham prazer em viver na obediência aos mandamentos e às leis de Deus. Se bem que este concerto houvesse sido feito a Adão e depois renovado a Abraão, não poderia ser ratificado antes da morte de Cristo. Somente na cruz do Calvário, com o derramamento do sangue de Jesus, é que foi ratificado e confirmado o concerto chamado Novo Concerto, o concerto da graça e da fé. Outro concerto, outro pacto chamado nas Escrituras o Velho Concerto, foi formado entre Deus e Israel no Sinai. E então foi ratificado pelo sangue de um sacrifício. O Velho Concerto tinha como base o santuário da terra. O Novo Concerto tem como base e fundamento o santuário do céu. O Velho Concerto tinha como base o sacrifício e sangue de animais. O Novo Concerto tem como fundamento o santuário do céu e o sangue não de animais, mas do verdadeiro Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. O concerto abraâmico é chamado de Novo Concerto quando foi ratificado com o sangue de Jesus Cristo na cruz. Mas ele é muito mais antigo do que o Velho Concerto, porque o Novo Concerto, ele vem do Jardim do Éden, mostrando que um cordeiro foi provido para a salvação do pecador. O concerto abraâmico foi ratificado pelo sangue de Cristo e é chamado o Novo Concerto, porque o sangue pelo qual foi selado foi vertido depois do sangue do primeiro concerto. É claro que nós vivemos num novo concerto. É claro que no Velho Concerto também existia o sangue dos animais. Só que muitos israelitas deixaram de ver nos animaizinhos que eram sacrificados, deixaram de ver ali pela fé o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitos israelitas transformaram o Velho Concerto como um meio de se salvar através de sacrifícios.
e deixaram de enxergar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O problema não estava no velho concerto que consistia do sacrifício dos animais. O problema não estava ali. O problema estava na má compreensão que os israelitas tinham. Eles estavam tentando se salvar por obras, por sacrifícios, por animais. Eles não estavam visualizando o Salvador Jesus Cristo tipificado nos animais que eram sacrificados. Eles não tinham esta visão espiritual. Por isso muitos estavam tentando o impossível, que era a salvação simplesmente pelas práticas cerimoniais praticadas no santuário da terra. Porém, na mente de Deus, o santuário da terra e o velho concerto estava fundamentada ali a graça. Na mente de Deus era graça, porque era cordeiros e mais cordeiros sendo mortos, mostrando que a salvação não estava nos méritos humanos, mas nos méritos do Filho de Deus, que um dia morreria pelo pecador. Bendito seja Deus, que nos deu a graça e a salvação através de Jesus Cristo. A posteridade, a semente da mulher, aquele que esmagou a cabeça da serpente, aquele que foi crucificado, foi sepultado e que ressuscitou e que subiu ao céu. Ele é a nossa esperança, a nossa bendita esperança. Ele voltará para buscar aqueles que creem no seu sangue e que lançam mão do sangue de Cristo para perdão dos seus pecados. Que Deus derrame sobre você, meu querido irmão, a justiça do meu Senhor Jesus. Que Deus coloque sobre você a misericórdia dele, a graça dele, o sangue dele, e que você e eu, como filhos e filhas de Deus, tenhamos prazer e alegria na lei do nosso Pai, na obediência a Ele, porque nós, como filhos, exaltamos o nosso Pai, que é santo, justo e bom, e a sua lei é santa, justa e boa. Que Deus te dê esta graça, em nome de Jesus. Amém.